Olá a todos, meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui trazendo alguma contribuição referente a My Big Tool, minha grande teoria de tudo, de Tom Campbell. E hoje eu queria falar com vocês sobre o futuro não está definido. Esse é o título que eu coloquei aí para a gente desenvolver aqui hoje. E eu queria aprofundar um pouco, até bastante nisso, né, para tentar ajudar a esclarecer como é que funciona esse mecanismo da realidade, né? Vocês sabem que My Big Tool, minha grande teoria de tudo, Tom Campbell, é uma teoria da realidade que descreve como esta realidade funciona dentro de um contexto de uma realidade maior e descreve também como essa realidade maior funciona e como ela gera esta, né? E que ela é gerada a partir, é uma teoria a partir de consciência e evolução, ou seja, não tem nada de estranho nela, né? Consciência é algo que eu e você sabemos bem o que é, né? Todos temos consciência, todos somos consciência, percebendo isso mais ou menos, não é? Consciência é aquilo que percebe as coisas, né? Awareness também, é percepção, né? Aqui no caso do avatar, nesta realidade, é através dos 5 sentidos, do pensamento, das sensações, dos sentimentos, né? É o que a gente percebe através dessa consciência, né? Ela capta tudo isso, ela está atenta, né? Se você parar, refletir, esvaziar a mente, você observa que o que você é no fundo está sempre em observação e mesmo que você não tenha mais nenhum sinal e não perceba mais nada, você ainda percebe a si mesmo, né? Você né? Como o pessoal diz. Então, esse eu sou, essa consciência, todos nós temos, não é? Todos nós somos. Então, é um fator fundamental, é um pressuposto a existência dessa consciência. E é fácil de compreender porque ela existe, né? Através de nós mesmos. A gente percebe através de nós. A gente não vê a consciência do outro, a gente se comunica com o outro e obtém informações daquela consciência, mas não vê do outro. Mas a gente percebe a nossa, ok? Se não estiver totalmente desatento e vivendo roboticamente, mas assim, ainda assim tem algum grau mínimo de consciência, em oposição a quando está dormindo realmente, que a pessoa não está aware, não está percebendo, não está consciente. Então, consciência é um pressuposto básico e evolução é outro, né? Consciência, o fato dela existir e se perceber, e ela já começa a correr atrás de evoluir, né? Ela está imersa numa pressão comum de evolução, como tudo está, porque tudo vem da consciência, né? E evolução a gente consegue perceber do que se trata olhando para a natureza, né? Tanto para a natureza das galáxias, dos planetas, né? Da matéria, que evoluiu para chegar a gerar um ambiente como o nosso planeta habitável, e posteriormente a vida neste planeta evoluindo para gerar avatares, né? Dos mais variados graus de consciência. Todos os seres vivos são conscientes em algum grau, né? Então, consciência e evolução são coisas que andam em paralelo, né? Não existe como existir consciência estagnada, né? A consciência ela é ativa, ela se mexe, vai atrás, percebe, acaba sendo inquisidora e curiosa e evolui, ok? Então, com isso tudo, todo o restante é desenvolvido a partir daí. O Tom pretendia que isto fosse uma teoria apenas da consciência, mas quando chegou ao fim da teoria, né, e explicou todo o funcionamento da realidade, ele descobriu que ele conseguia explicar toda a criação da realidade, toda a física quântica, toda a relatividade, todos os paradoxos da ciência passavam a ser explicados por esta teoria dele, que envolve realidade virtual, ok? Isso não é estranho para ninguém, se você parar para pensar. Pessoas que estudam espiritualidade, não é o caso do Tom, que ele não começou por aí, né? Mas assim, existe Maya, existe a ilusão, né? Buda falava que era tudo uma ilusão. Isso é uma forma de descrever, né? Porque você está numa realidade virtual, põe um óculos 3D e passe a experimentar, ou vá assistir um filme, né, em 3D,
você está ali naquela realidade virtual, então aquilo é uma ilusão, né? E esta forma de construir a realidade, ela pode ser facilmente interpretada como ilusão, né? Agora, na forma, esta realidade, esta consciência é digital e a realidade que ela gera em conjunto conosco, né, é digital, é virtual, ok? Alguns chamam, por exemplo, de ilusão, né? É como se fosse um sonho também, é uma outra forma de ver, né? Só que tem regras muito bem definidas e, portanto, acaba aparecendo, sendo perceptível para nós como sólido. Isso para dar uma ideia da teoria geral, como funciona, de uma forma muito breve, ou eu explico uma coisa ou eu explico outra, mas para pegar o fundamento de quem está pegando o bonde andando, né? De onde nós estamos partindo para isso. Eu anotei aqui uns pontos para não esquecer de nenhum, porque o conjunto do raciocínio é interessante, né, ter esta sequência aqui que eu estou passando para vocês. Evolução real, realidade virtual. Então, o sistema, como é que funciona, né? Como é que o sistema, um dos pressupostos da consciência existir é também, não um pressuposto, mas uma consequência necessária é a existência do livre-arbítrio. Porque se não houvesse livre-arbítrio e não houvessem escolhas a ser feitas utilizando esse livre-arbítrio, o que seria a consciência, né? Seria ficar olhando para uma parede em branco, né? Para uma tela, ou uma tela preta, tela azul, né? Se não há opções, a gente teria uma tela azul e você não estaria consciente de coisa alguma. Então, precisa haver alguma coisa do que estar consciente, ok? Tudo isso que nós estamos ficando conscientes é tramitado através de informação. Essa consciência se organiza na forma de uma grande rede digital de consciência, como se fosse uma internet gigantesca, da qual nós somos consciência e somos parte também. Estamos todos interconectados na rede e uns com os outros, ok? Através da rede, através da consciência fundamental, da qual nós somos parte. Então não somos diferentes, né? Aquilo que nós realmente somos, o eu sou, né? E estamos conectados, plugados através do avatar, este personagem que vos fala, e o seu, que aqui ouve, né? Então, esta intercomunicação ocorre toda através dessa interligação que existe nessa grande rede, né? E somos todos feitos de consciência, ok? Então, agora, como é que esse sistema faz, né, para nos ajudar a colaborar com cada um de nós, porque todos estamos influenciando a realidade, né? Então, todos estamos co-criando. Esse é o uso apropriado da palavra cocriação, né? Existe um ambiente comum, né, que foi evoluído, né, dentro dessa simulação, desta realidade virtual, que chegou a ser este planeta que a gente habita, com esses tipos de seres que habitam este planeta. E nós estamos plugados neste ser através desta realidade. Eu estou vendo que alguém está fazendo perguntas aí, eu peço desculpas, mas eu tenho um tema para cobrir aqui hoje. Eu vou fazer uma coisa diferente. Da próxima vez que eu entrar, eu vou avisar com antecedência e vou deixar aberto para perguntas, e aí fico respondendo somente a perguntas, ok? Nossos condicionamentos, nossas crenças, né, as ideias pré-concebidas, né, que às vezes partem do ego e do medo, é claro que elas influenciam as nossas escolhas. A gente tem arbítrio, mas se a gente está condicionado de uma determinada forma, a gente acaba fazendo escolhas condicionadas, né, àquelas programações que a gente aceitou implantar na nossa própria cabeça, ok? Só respondendo a uma delas. Mas, como eu disse, eu vou deixar uma outra oportunidade, acho que seria interessante ficar aberto para qualquer pergunta, mas não é o caso hoje, porque eu me programei para falar sobre esta questão de o futuro não está definido, né? Ele está em grande parte em nossas mãos, não 100%, como alguns pensam, e eu vou explicar por quê, né? Por quê? O principal motivo não é nada para nos assustar, nós não estamos na mão de algum ser maligno, ou de alguma máquina, ou equipamento, ou computador maligno. Nós estamos na mão da consciência fundamental que nos ajuda para que em conjunto geremos tudo isso.
Não existe razão para ter medo disso, né? Medo só é contraproducente, né? Na verdade, aqui nós somos consciência trabalhando em conjunto com consciência para gerar mais consciência, ok? Para gerar melhor qualidade da consciência, melhor dizendo assim, ok? Que é um objetivo comum. E não existe objetivo de perseguir, nem maltratar, nem abusar de ninguém, né? Não é uma consciência mais poderosa abusando de uma consciência mais fraca, não. É uma consciência única, né? É aquela frase famosa que todo mundo fala, às vezes sem saber, somos todos um. Sim, em um determinado grau somos, porque somos todos parte de uma consciência única, mas nós estamos individuados e podemos interagir uns com os outros, porque isso contribui para o processo de evolução da consciência como um todo, ok? Então, retomando aqui, como é que o sistema faz para gerar esta realidade em conjunto conosco, ok? Então, ele veio gerando como uma evolução em função de algumas regras básicas, as leis da física, né? E da biologia, que foram programadas, né? Ou evoluiu essa programação para chegar no ponto que estamos. Agora, nós estamos aqui e já temos um histórico, ok? Vamos esquecer o histórico anterior, mas isso chegou até aqui, e daqui nós temos que prosseguir para frente. Vamos falar primeiro para frente, depois a gente fala um pouquinho do para trás também, ok? Então, a cada momento, a cada instante, a cada milionésimo, bilionésimo de segundo, a cada unidade de Planck de tempo, que é a unidade mínima, né, que equivale ao tempo de circuito do programa dessa simulação, ou dessa realidade virtual, ou desse jogo, né, o tempo mínimo é a velocidade do programa rodando. Então, o programa passa inteiro, atualiza toda a informação, gera a tela holográfica 3D, e aí nós temos uma situação para decidir. A gente toma uma decisão, aí o programa roda de novo, tá? E gera a próxima opção, a consequência da decisão que a gente tomou no microsegundo seguinte, no tempo de Planck seguinte, e ele calcula novas possibilidades de novas atuações nossas. Aí você pergunta, mas como é que ele consegue calcular tudo isso? Bom, primeiro porque é a consciência fundamental, é a fonte, ok? Que leva muitos a chamar a fonte de Deus, né? Então, vamos dizer, uma consciência poderosa, evoluída, né? Milhares, milhões de anos, ou como queira, de evolução, né? Para chegar a gerar um ambiente como esse, que é um de milhares de outros, milhões de outros similares, né? Imagina o poder, né, de computação, de capacidade, de consciência, dessa consciência, para gerar todas essas coisas. Então ela calcula com facilidade. Como? Com base nos passos anteriores que nós demos. Nós temos um histórico, cada um de nós registrado no sistema, de todas as decisões que nós já tomamos, nesta e em outras, né, outros pacotes de experiência anteriores, ou vidas, como queira chamar, né? Então, assim, a qualidade de consciência que nós somos, né, ela está demonstrada no nosso histórico de decisões até aqui, tá? Aí, com base nisso, ele apresenta todas as probabilidades daquelas coisas que a gente poderia escolher para frente, dentro do que está disponível, ok? Eu estou aqui em São Paulo, no Brasil, no bairro tal, na rua tal, então eu não tenho a possibilidade de aparecer na próxima decisão do outro lado do planeta, né? A consistência do sistema garante que as decisões possíveis que eu possa tomar estão disponíveis, aquelas que são viáveis de acordo com as leis da física que regem esta realidade. Então, estas possibilidades é que eu posso escolher. Então, eu tenho livre-arbítrio para escolher entre estas possibilidades. O sistema sabe quais são todas as possibilidades que eu posso ter estando aqui, sendo quem eu sou e fazendo o que eu normalmente faço. Então ele calcula que eu vou fazer isto, sei lá, vou para a direita com 90% de probabilidade e vou para a esquerda com 10% de probabilidade. A decisão final é minha. Ele apresenta as duas opções, eu posso ir para a direita ou ir para a esquerda. Permanecer aqui nessa sala falando com vocês ou sair pela porta lá no fundo. Tudo isso tem uma probabilidade maior ou menor de acontecer. A probabilidade de eu sair pela porta é mínima, porque eu estou fazendo este vídeo com vocês, né? Mas eu ainda podia abandonar, desligar e ir embora, né? É uma decisão que está nas minhas mãos. Então eu tenho sim livre-arbítrio. Eu posso escolher entre as coisas
que estão disponíveis. O sistema calcula o que é possível e viável em função das regras do jogo. É que nem continuidade numa peça de teatro, num filme de cinema, né? Ou numa novela. Quando o cara para de filmar uma cena, se anota e fotografa tudo onde estava, como estava, e quando ele retoma a gravação, tem que ser a partir dali, né? O cara não pode estar com uma camisa amarela e no meio da gravação ela ficar vermelha, né? Ou o cara é da idade da pedra e está com um relógio, né? Então, assim, o sistema garante esse tipo de continuidade da mesma forma que a gente faz um esforço de garantia quando está fazendo um filme, ok? Então, a gente tem estas possibilidades que estão calculadas pelo sistema, tudo que eu posso fazer com as probabilidades. Então, é diferente possibilidades de probabilidade. Possibilidade é o que eu posso fazer, quais são todas as coisas que eu posso fazer. E probabilidade é com que força eu vou provavelmente fazer uma ou fazer outra entre aquelas opções de possibilidades que estão disponíveis, ok? Então o sistema desdobra para frente, né, milhares de anos para frente, de cálculos do que pode ocorrer, né, de eu ter filhos ou não ter filhos, o que meus filhos vão fazer ou deixar de fazer, os meus netos, os meus bisnetos. O sistema calcula tudo isso para frente. Então está tudo lá disponível, o cálculo dos potenciais universos paralelos que poderiam acontecer para frente, tá? E a cada escolha que eu faço, eu fixo uma decisão ou outra, né? Eu fixo a minha realidade, o meu futuro, as minhas consequências das minhas decisões, tá? E cada um a sua. Por isso que eu disse que é uma realidade co-criada. Então, se alguém, vamos falar, um absurdo, né? Algum dos moradores desse edifício decidisse colocar uma bomba lá no subsolo e fazer este prédio cair, eu estou no 11º andar, tá? Eu estou aqui falando com vocês, de repente a bomba explode e o edifício arreia. Eu não tive opção de escolha. Não. Por quê? Porque eu estou numa realidade colaborativa, conjunta, e alguém tomou uma decisão que impactou na minha realidade, né? E eu não tenho escolha de decidir apenas não estar aqui, ok? Isso não é muito provável de acontecer, a probabilidade disso acontecer é mínima, é claro, né? Graças a Deus, graças ao sistema maior de consciência, né? Não é uma coisa muito provável, mas o que eu quero dizer é que assim, há condições onde as decisões alheias ou as situações da evolução do sistema, né? Você está numa região sujeita a um vulcão, né? Tem um vulcão que pode explodir ou não. Ele não explodiu hoje, não explodiu ontem, não explode amanhã, mas um dia ele explode. E se eu estou lá dando sopa e sou atingido pela explosão, isso é uma condição de força maior do andamento da realidade que me impacta. Da mesma forma que, aparentemente, um asteroide eliminou a existência dos dinossauros na Terra. Eu não estou discutindo o porquê disso, se foi útil, se não foi, só estou dizendo que existem condições extraordinárias que impactam, além das condições das decisões alheias. Nós estamos aqui junto com mais 7,5 bilhões de habitantes neste planeta, todos tomando decisões, fazendo escolhas, tá? E isso impacta a nós, né? É claro que quem está, sei lá, do outro lado do mundo, no Japão, né? Talvez uma decisão dessa pessoa não tenha um grande impacto para mim, ainda que estejamos conectados e de alguma forma eu possa estar ciente disso, né? Com um pensamento ou alguma coisa desse tipo, mas assim, diretamente na consistência do filme realidade que nós estamos assistindo e participando, né? Tem menos impacto. Agora, a pessoa que mora comigo nesta casa, a minha esposa, ela tem um grande impacto, assim como eu tenho na vida diária dela. O meu vizinho tem algum impacto, o porteiro do prédio, né, tem impacto, né, o síndico tem impacto, né, as lojas aqui próximas, a farmácia, quer dizer, mas à medida que fisicamente você se distancia, os impactos são menores. Agora, você tem impactos da cidade, ela é administrada por um governo, você tem impacto do estado, é administrado por outro governo, você tem impacto do país, que é administrado por outro governo, né? Você tem impacto pelas ideias, né? Das mentes coletivas, dos vários grupos que puxam numa direção, que puxam na outra. Então tem uma série de inter-relações, né? Então tem coisas que você pode fazer e tem coisas que você não pode. Então assim,
Não entenda o livre-arbítrio e a possibilidade de co-criar a realidade como uma oportunidade de fazer qualquer coisa, porque a primeira coisa que vai acontecer com você é se frustrar, né? Quando isso não é bem explicado com as pessoas, que é a maioria dos casos, infelizmente, né, tem-se a impressão de que você pode escolher qualquer coisa. Vamos supor que todas as realidades paralelas, você pudesse migrar entre elas livremente. Então eu poderia escolher que eu quero estar numa realidade X onde isto aconteça. Aí eu vou para lá e aquilo aconteceu lá, mas não é o caso, está tudo calculado, mas cada decisão, segundo a segundo, vai levando ao momento seguinte e não estou sozinho tomando decisões aqui, ok? Então isso faz com que tem coisas onde a decisão seja completamente minha e tem coisas onde a decisão seja nenhuma minha, eu acabo indo na turba, né? Porque não existe escolha, ok? Então existem vários graus de ferramentas onde de possibilidades, né, não de ferramentas, de intensidade, de probabilidade de acontecer alguma coisa, de eu escolher ou não escolher, e de eu poder ou não poder fazer. Eu sempre dou um exemplo ridículo, né, pelo exagero, que é assim, não adianta eu querer estar em Marte ou na Lua agora, ou daqui a 1 minuto, ou daqui a 1 hora, ou daqui a 1 ano, ou nem daqui 10, né? Assim, isso vai ter pouca influência sobre a realidade. A minha intenção, por mais forte que seja, ela vai ter pouquíssima influência sobre a realidade que atende às leis da física. Este avatar está preso a esta realidade que atende às leis da física, ok? Nada impede que você, como consciência, vá para outro universo, inclusive. Nada, nada, absolutamente. É só o seu domínio da sua consciência. Mas nesta realidade, com este avatar, eu não posso estar em Marte amanhã, nem daqui a 1 ano, nem daqui 10, por mais que eu queira, ok? Então fica óbvio que nesta realidade existem impossibilidades, ok? O que não quer dizer que eu não tenha livre-arbítrio para escolher entre todas as possibilidades que realmente existem e estão disponíveis para mim, ok? Então, isso é muito importante para que a gente não se frustre, ok? Então, tem coisas que são mais possíveis e tem coisas que são menos possíveis, ok? Tem coisas que são tão pouco possíveis que são quase impossíveis, ainda que nada seja realmente impossível enquanto existir uma mínima probabilidade de que aconteça. Então, intenção, a gente afeta como os acontecimentos futuros? Através da nossa intenção, a nossa vontade, a nível de ser, da consciência, daquilo que realmente somos, aquilo que nós realmente queremos, que nós não temos conflito a respeito. Nós temos muita força com essa intenção. Para quê? Como é que a gente altera a realidade futura? Faz com que algo aconteça. Com essa intenção, aumenta a probabilidade do que aquilo aconteça. Vamos supor que você tenha 2 acontecimentos futuros possíveis. Um que você continue vivendo no país de 40% e um que você vá viver na China de 60%, tá? Por qualquer motivo que seja. Aí você fala, não, eu não quero ir, não vou. Eu vou fazer algo para mudar isto. E aí o que você faz é mudar a probabilidade. Então você vai subindo 40, ou 60 vai baixando, 50, 50, uma hora 60, 70, 90, sei lá. E uma hora acontece, você escolhe, você acaba tendo a opção e a oportunidade de escolher o que você queria e aquilo acontece. Tá? Então, geralmente, quando você consegue executar algo, fazer com que algo aconteça na sua realidade com a sua intenção, é porque a probabilidade não é absurda. Porque estar em Marte, a probabilidade é de 1 em 1 milhão, ok? Como diz o Tom, se eu tiver uma intenção fantástica e mudar essa probabilidade para uma probabilidade em 1000, eu melhorei 1000 vezes isso, mas ainda a probabilidade é praticamente 0, 1 em 1000, tá? Então, eu não tenho influência suficiente para afetar isso. Então, o que ele explica? É um conceito final que eu queria passar para vocês, que é importantíssimo para entender esta questão de influência do futuro, tá? Que é o da incerteza. O que é a incerteza? Ele chama de incerteza PSI. PSI vem da palavra parapsicológico, ok? Então, considerando que esses fenômenos antigamente eram considerados extraordinários, eles eram chamados de parapsicológicos, e o americano, em inglês, abreviou isso para PSI, tá? Então, ele chamou de incerteza PSI porque, teoricamente, você está fazendo algo que antigamente se considerava parapsicológico. Você está tentando influenciar o seu futuro, ok? E aí, então, a incerteza, o que é a incerteza? Ele descreve a incerteza como algo que está, um acontecimento, uma probabilidade que está super nublada, que não tem uma definição clara. Quanto mais incerto,
mais fácil é de você de influenciar. Por exemplo, estar em Marte, a sua chance de estar em Marte é 1 em 1 milhão ou 1 em 1 bilhão. Então está super certo que você não vai estar em Marte, ok? Então a incerteza é baixíssima, essa chance não existe quase, né? E agora, de eu sair por aquela porta ou de eu continuar fazendo este vídeo, as probabilidades são altíssimas, né? Não tem nada amarrando, né? Se eu mudar ou ir em outra direção, ou tomar decisão, né? Não existe uma dessa de 1 para 1 bilhão, né? Quer dizer, se eu for sair por aquela porta, eu tenho grande chance, se eu resolver, sair por aquela porta, ok? Então, para estas coisas básicas, e principalmente pessoais, quer dizer, o que eu circulo aqui nessa casa, o que eu vou fazer a seguir depois deste vídeo, vou assistir televisão, vou terminar a tradução ou uma legenda que eu estou fazendo, né? É uma decisão onde eu tenho grande influência, ok? Um outro exemplo disso é para cura, por exemplo. É uma coisa que às vezes interessa muito as pessoas, né? E assim, é uma das coisas que o Tom fala. Cura é uma das coisas mais fáceis de fazer. Não quer dizer que seja mais simples de fazer, talvez seja a melhor forma de dizer, né? Não quer dizer que seja necessariamente fácil, mesmo porque a gente não tem essa habilidade e a gente às vezes está amarrado com a doença de tal forma que a gente não larga mesmo pensando que quer largar. Agora, sim, existe uma grande probabilidade de você executar uma cura em terceira pessoa ou em você mesmo, né? Em terceira pessoa, desde que ela também tenha essa intenção de se curar e não vá acabar te bloqueando, né? E em você mesmo, totalmente 100% sua decisão, desde que você esteja consciente, presente e se perceba como um ser com essa possibilidade e que se permita isso, né? E que trabalhe, que se desenvolva para trabalhar com isso, né? Mas assim, a cura pessoal, ela tem alta probabilidade de funcionar, porque a incerteza é altíssima. Por exemplo, nos negócios de saúde, você fala, não, o médico já me examinou e já descobriu que eu tenho isso, aquilo, mas assim, quantos casos de milagres aparentemente ocorrem na medicina? Quantas vezes um efeito placebo, um remédio que você toma pensando que é remédio e não é, mas mesmo assim resolve? Porque existe uma alta incerteza, não é uma coisa garantida como essa de Marte, 1 em 1 milhão, né? Então você está com determinada chance de ter uma doença, que essa, ou você está com uma doença e tem uma chance dela se desenvolver para mal e para bem, né? E isso é muito incerto. Então mesmo quando você já tem um raio-x, né, fez uma biópsia, quanto mais certeza você acrescenta, mais difícil fica lidar com isso, mas ainda assim existe uma grande chance de que isso se resolva, porque no final a pessoa vai atribuir, de repente foi um defeito, um exame mal feito, então não tem como o resto da realidade perder consistência por isso. Então, cura é algo onde a sua intenção pode influenciar com grande força, porque a incerteza é alta, não existe graus de certeza que te impeçam de fazer isso. E é uma coisa altamente pessoal para você. E mesmo quando você está trabalhando, né, você é uma pessoa que presta algum serviço à comunidade aí com algum tipo de cura, né, algum tipo de prática, tipo, sei lá, acupuntura, Qigong, Reiki, existe chance que você influencie efetivamente, desde que a pessoa esteja aberta e aceite isso também, né, e esteja colaborando, porque se ela ficar em contra, ela vai ser mandatária sobre a saúde dela. Cada um é mandatário máximo sobre a sua saúde. Para você aceitar uma ajuda de ser curado, você precisa estar aberto para aceitar isso, né? Então, cura é algo onde a incerteza é alta. Se a incerteza é alta, não existe certezas de uma probabilidade ou de outra, você pode manipular com a sua intenção essas probabilidades com maior facilidade, ok? Então, a gente aumenta a probabilidade de cura, aumentando a probabilidade de escolher determinados caminhos onde a cura ocorre, e eu escolhendo esta opção e tendo esta intenção, ok? Eu não estou escrevendo detalhadamente o mecanismo disso, mas é a sua intenção, a sua força de vontade de ser, efetivando aquela cura, né? Empurrando as probabilidades da cura para cima. Então isso é uma coisa onde você tem mais chance, porque é uma coisa pessoal, a sua cura ou a sua doença, né, não impacta na vida dos outros, ou do coletivo, ou das interações. Okay? Existem outras coisas que são assim também. Existem coisas que são para você que não impactam o outro, então são mais fáceis de fazer. E que a incerteza seja mais alta. Quanto mais nublado for as certezas sobre aquilo poder acontecer ou não, mais fácil é de fazer com que aquilo aconteça. A gente pode outra hora dar outros exemplos, tá bom? Mas hoje eu queria terminar por aqui com isso, que eu ainda queria falar sobre a questão do passado. Da mesma forma que a cada momento aqui vários caminhos se abrem
potenciais, com possibilidades e probabilidades, né, calculadas, em todos os momentos para trás das nossas vidas, isso também aconteceu na realidade, ok? Então, essas possibilidades existiram lá atrás e nós optamos por uma. E à medida que optamos por uma, as outras foram descartadas. Tudo isso está lá no sistema guardado, né, no banco de dados do sistema, que alguns preferem chamar de registros acásticos, que nada mais é do que um banco virtual de dados com informações das ocorrências, das possibilidades. O sistema não perde nada, ele tem uma capacidade incrível e tudo que já foi possível algum dia de acontecer ou que aconteceu, está lá guardado a informação, ok? Então, de cada momento do passado, partiam vários futuros possíveis e foram feitas escolhas. Então, tem um caminho que é a linha de tempo real, que chegou até nós, e todas as outras alternativas. Por exemplo, em vez dos aliados ganharem a Segunda Guerra Mundial, esse é um exemplo clássico, vamos supor que a Alemanha, o Japão e a Itália tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial. Tá? Isso seria um outro caminho de realidade, tá? Alternativo possível, mas não foi, eles perderam. E aí a realidade continuou nessa que a gente tem um histórico aqui, ok? Então, isso também funciona para o passado, esse banco de dados também está disponível. A gente não pode alterar o passado, mas a gente sabe que a mente é flexível. Pouco importa o que ocorreu no passado realmente, desde que você pode voltar nas suas memórias e alterá-las para você mesmo, para eliminar um trauma, alguma coisa desse tipo, porque as memórias são flexíveis, né? As memórias não estão escritas em disco rígido para nós da mesma forma que no computador. Então a gente pode alterar impactos negativos do nosso passado mexendo com essas memórias. Agora, a linha de tempo que ocorreu, ocorreu. E as que não ocorreram estão guardadas lá só como informação. Não ocorreram e nem vão vir a ocorrer, né? Salvo que haja algum interesse do sistema em partir com uma realidade paralela para verificar alguma possibilidade, sei lá. Mas assim, não é o sistema normal. O sistema ele vai das várias possibilidades sempre escolhendo, né, a somatória das escolhas individuais e das situações sistemáticas do ambiente, ok? Isso vai levando para o futuro. Então, o futuro não é um caso definido, ele não está definido, ele está calculado. Por isso algumas pessoas conseguem acessar e às vezes prever alguma coisa do futuro, porque ele vai lá, consulta o sistema, né, entra em contato através da sua própria consciência e vê quais são aquelas probabilidades. Se ele for buscar aquelas possibilidades com as maiores probabilidades, ele tem grande chance de acertar no futuro, ok? E aí chega no futuro e fala, puxa vida, é um déjà vu, né? Déjà vu porque viu mesmo, né? Então assim, agora não quer dizer que ocorra obrigatoriamente, aquela é a maior probabilidade. Se a probabilidade for alta, é como ir para Marte, né? Eu prevejo que eu não vou para Marte na próxima semana e eu vou acertar com 99% de probabilidade, ok? Agora, eu vou gravar outro vídeo, eu prevejo que eu vou gravar outro vídeo a semana que vem, né? 90% de chance de eu gravar 1 ou 2 vídeos a semana que vem. Então, posso não gravar, né? Mas existe grande probabilidade. Eu estou dando exemplos banais, porque eles são simples de entender, porque estamos fazendo e falando disso agora, ok? Mas é assim que funciona o mecanismo da realidade. Então, esta questão da incerteza é muito útil tentar entender, um pouco mais de esforço, talvez a gente possa fazer um vídeo separado, o que são coisas de alta incerteza, como essa questão da saúde, coisas pessoais, coisas individuais, coisas que não envolvam os outros. Quando você deseja algo para a realidade do outro ou para uma realidade conjunta, você precisa levar em conta que a vontade do outro também está influenciando isso, né? Da mesma forma que se não existisse nada disso, né, eu com a minha esposa aqui, o que nós vamos fazer em casa aqui desse dia é uma decisão conjunta, né? Eu posso forçar a barra de um lado, de outro, mas uma hora explode a coisa, né? Não funciona assim, né? Então assim, quando se for assim, olha, que camisa que eu vou vestir, eu vou lá no guarda-roupa, escolho e ponho. Às vezes ela até pode dar uma opinião, mas dizer que não ficou bom e provavelmente vai ter razão, né? Mas assim, eu tenho esse poder de escolher. No final eu posso decidir aceitar ou não a sugestão, mas eu tenho esse poder de escolha. Então coisas pessoais, individuais e que não impactam os outros, agora, querer algo para ela, não, olha, eu quero que ela tenha êxito nisso ou naquilo, eu preciso entender bem o que ela quer, né? Porque como é que eu vou ajudar a colaborar com algo lá se eu nem né? É muito difícil, né? Não, às vezes também, uma coisa é o que a pessoa fala, o que ela pensa que quer, o que ela diz para você que quer, e outra é o que ela realmente quer. Então assim, a pessoa
mandatária maior na sua própria realidade. Então, para você influenciar a realidade dos outros, é possível, mas é muito mais difícil do que você influenciar a sua própria, ok? Então, isso é incerteza, né? Não, isso não é incerteza, né? Incerteza é a questão de não estar claramente definido por um motivo ou por outro. Isso é a influência da cocriação, tá? Então, a cocriação afeta aí, né? Então, vamos dizer, 100 pessoas trabalhando para um objetivo comum que afeta só elas e que tem grande força de conseguir fazer aquilo, tem grande chance, né? Por exemplo, sei lá, vamos fazer uma egrégora para tentar curar e ajudar a curar uma pessoa. Isso tem mais força, porque se soma as intenções numa direção. Agora, se tiver intenções uma puxando para cada lado, né, vai ser difícil você envolver a sua e ter um êxito, né, uma grande chance de êxito numa coisa que envolve a vontade de muitas pessoas, ok? Bom, espero ter ajudado mais do que confundido, né? Mas talvez o que eu pretendo fazer é talvez falar um pouco mais sobre essa questão da incerteza e focar só nela, mas a incerteza fica clara com aquele exemplo da saúde, né? Então, assim, o exemplo de Marte, a certeza é altíssima que eu não vou lá. E na minha saúde, se eu me curar, não existe uma obrigação de que eu tenha essa ou aquela doença, porque alguém acha que eu tenho e pronto, né? Se acontecer uma melhora, vão atribuir a remédios, vão atribuir a milagres, e a melhora ocorre e ninguém vai se incomodar com isso. Não atrapalha o curso da realidade que eu consiga afetá-la em pequenas coisas, como a minha saúde individual. É grande para mim, mas é pequena para a realidade, ok? Em termos de impacto. Então, isso é a questão da incerteza. Bom, é isso aí, gente. Isso que eu queria transmitir hoje. Vamos ver se eu consigo salvar esse vídeo e gravar para que as pessoas possam assistir depois também. Obrigado pelos participantes aí que puderam nos acompanhar hoje. Obrigado a vocês. Bom final de dia.